TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quinta-feira, 21 de setembro. E você vai ver a seguir. Criminosos aplicam golpes em comerciantes de Araras e Itaipava, pedindo valores após ameaças. Justiça debate filas de cirurgias em Petrópolis. Polícia identifica suspeitos que utilizaram van para praticar furtos na região serrana. 2 homens são presos e drogas apreendidas pela Polícia Militar em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. A Prefeitura de Petrópolis tem uma dívida de cerca de R$1.600.000 com o Hospital Santa Teresa. A falta de comunicação entre a Secretaria de Saúde e a administração da unidade também prejudica o atendimento de pacientes que estão aguardando por uma cirurgia no setor de ortopedia. Na fila já constam 221 pacientes e a situação foi debatida em audiência especial na 4ª Vara Civil. Burocracias, dívidas e falta de uma comunicação assertiva. Estes foram os problemas apresentados em audiência especial na 4ª Vara Civil de Petrópolis no último dia 20, na relação entre a Prefeitura e o Hospital Santa Teresa para atendimento de pacientes no setor de ortopedia. A unidade de saúde afirma que o município possui uma dívida de R$1.600.000 em relação aos atendimentos de urgência e emergência do setor. O convênio atual possui um déficit de R$2.500.000 ao mês, de acordo com o hospital. Com estes problemas financeiros e a capacidade limitada da unidade de saúde, a administração diz que é inviável o aumento de cirurgias. Com isso, a fila de espera continua a crescer. De acordo com a coordenação de regulação da Secretaria de Saúde, 221 pacientes aguardam por uma cirurgia ortopédica em Petrópolis. Destes, 126 estão na petição do Ministério Público. Outros 95 entraram na fila nos últimos 5 meses. 2 pacientes aguardam desde 2019 e 4 desde 2020. O juiz Jorge Martins vai enviar uma cópia daquilo que foi debatido na audiência pública para o Ministério Público, para que este abra um procedimento investigatório. O magistrado reclamou de outra situação problemática, esta trazida pela Prefeitura: a falta de uma comunicação assertiva entre o município e o hospital. Segundo a Prefeitura, as comunicações só podem ser feitas por meio de ofícios, aumentando a burocracia, já que antes era utilizado o aplicativo de mensagens. Uma supervisora da Secretaria de Saúde, responsável por verificar e autorizar o faturamento dos serviços, também estaria enfrentando dificuldades de acesso a documentos e planilhas de realização das cirurgias eletivas. Não se falam, se devoram, se digladiam. Quem criou esse ambiente, não sei. Então é bom que a sociedade de Petrópolis saiba que alguém está criando um ambiente de animosidade que vai repercutir na camada social dos desfavorecidos. Alguém está fazendo isso. Ou propositalmente ou indiretamente, por idiotia, por ganância ou por absoluto ânimo de destruir alguém que eu não sei quem. Aqui está. Outro problema é que os exames diagnósticos e pré-operatórios também registram demora para a realização. De acordo com a diretoria de ortopedia do Hospital Santa Teresa, esta demora agrava a enfermidade do paciente. A situação recebeu críticas da Procuradora de Justiça, Vanessa Catti. O prestador particular, aí pede um risco cirúrgico. Aí o paciente tem que fazer o raio-x num lugar, tem que fazer o eletro em outro. Completamente desorientado, não sabe onde vai, não sabe. Gastando dinheiro, porque a gente sabe que tem uma dificuldade de pagar passagem, e fica de um lado para o outro. A gente conversa muito sobre isso e é um problema que a gente precisa resolver. A Prefeitura de Petrópolis também abriu um edital de chamamento para ampliar a oferta de cirurgias ortopédicas com valor de R$2.200.000 ao ano. O processo está em andamento e atende a uma determinação judicial de junho. O convênio com o Hospital Santa Teresa termina em 31 de outubro e a unidade de saúde se colocou à disposição do município para dialogar sobre a renovação.
A Prefeitura também tentou negociar com a SMH, Sociedade Médico-Hospitalar Beneficência Portuguesa, em relação às cirurgias ortopédicas, mas ainda não avançaram. Na audiência, o Hospital Santa Teresa negou a informação de que pacientes aguardam cirurgias desde 2019 e 2020. Em relação à comunicação, disse que seguiu as orientações da Rede Santa Catarina para formalizar todas as informações, mas que não deixou de responder à Secretaria de Saúde por outros meios. O hospital ainda afirmou que realizou de janeiro a julho mais de 1.000 procedimentos ortopédicos, superior ao pactuado, e que não mede esforços para contribuir com a redução da fila. A Secretaria Municipal de Saúde disse que, em relação às verbas, concedeu um reajuste de R$ 110 mil mensais para urgência e emergência e pediu que o hospital demonstre o déficit operacional através do Centro de Custos do SUS. A pasta ainda lamentou a falta de capacidade de crescimento operacional do hospital. Comerciantes das regiões de Araras e Itaipava estão recebendo ligações telefônicas com ameaças, solicitando valores em dinheiro. De acordo com uma denúncia feita ao Grupo Correio da Manhã, vários comerciantes já caíram no golpe e acabaram fazendo as transferências após serem ameaçados. De acordo com os relatos, os criminosos se identificam como membros da facção Comando Vermelho e ameaçam os comerciantes para que façam as transferências de valores que vão auxiliar na libertação de outros criminosos que foram presos. As vítimas afirmam que os criminosos sabem informações detalhadas, como nomes e endereços das lojas. Nas ligações, também são citados nomes de outros comerciantes da região. Dizendo que tinham pego um dos deles aqui, que quem tinha dedurado eram os comerciantes, né? E falando que a polícia tinha pedido 180 mil e eles tinham que pagar esse valor, sendo que como os comerciantes que tinham dedurado, ia ser dividido para todo mundo. Os valores solicitados nas ligações variam entre 3 e 5 mil reais. Caso as transferências não sejam feitas, os criminosos ameaçam visitar o estabelecimento com pessoas armadas. Além disso, os criminosos afirmam que se as transferências dos valores forem feitas, a facção será capaz de proteger os comerciantes, inclusive ajudar na cobrança de dívidas. Quando a gente disse que não tinha, eles disseram que estavam descendo, então, da boca de fumo para vir metralhar a nossa cara, a nossa família, os nossos filhos. A pessoa do outro lado se identificou como responsável por uma facção criminosa da região, dizendo que o irmão havia sido preso e quem caguetou na gíria dele teria sido o pessoal do comércio e que ele queria dinheiro para poder liberar o irmão. Ele começa a falar várias coisas que vai fazer se você não pagar, se você não fizer o Pix, te deixa apreensivo, nervoso, e você infelizmente acaba fazendo o que ele te pede sem saber se é verdade ou não, com medo de alguma coisa acontecer com a gente. Nas redes sociais, os comerciantes pedem que as ligações sejam ignoradas. As publicações afirmam se tratar de um golpe e que facções não costumam fazer este tipo de ligação. Por medo, alguns destes comerciantes acabaram fazendo as transferências e, em seguida, abriram boletins de ocorrência na 106ª Delegacia de Polícia. E aí eu fiquei bem nervoso e acabei desligando o telefone. Mas eles envolvem a gente de uma tal forma que talvez se eu tivesse esse dinheiro até faria, sim, o pagamento. Eles sabem de informações assim, bem minuciosas. A gente ficou com eles por volta de uns 30 minutos no telefone. Fizemos o Pix em nome de uma mulher e infelizmente a gente acabou caindo como vários outros comerciantes. De acordo com a Polícia Civil, cerca de 10 boletins de ocorrência foram registrados na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Foi informado que as denúncias são de diferentes regiões da cidade. A delegacia informou ainda que, em algumas situações, foi solicitado o reforço do policiamento da Polícia Militar para observar a movimentação nas regiões. A Polícia Civil informou ainda que a empresa telefônica já foi notificada para que seja feita a localização do telefone que está realizando as ligações. Os bancos dos comerciantes que realizaram as transferências também já foram notificados.
No início desta semana, viralizou nas redes sociais o vídeo de um furto de uma moto em Petrópolis. Nas imagens é possível ver os criminosos colocando a motocicleta dentro de uma van. Após uma investigação realizada pela 105ª Delegacia de Polícia, os criminosos foram identificados e a van apreendida. A Escola Criatividade, na região do Bingen, em Petrópolis, foi cenário de um crime que chocou as redes sociais. No início da quarta-feira, o vídeo de uma pessoa dentro de uma van branca furtando uma moto estacionada dentro da unidade escolar viralizou na internet e assustou os internautas. Um boletim de ocorrência foi registrado e a 105ª Delegacia de Polícia abriu as investigações para identificar os criminosos. A moto era de uma das funcionárias da escola. Ela chegou ao local por volta de 12h45 e em menos de meia hora teve o veículo furtado. Segundo a Polícia Civil, os responsáveis pelo crime já foram identificados e são uma quadrilha organizada que já realizou outros delitos, como por exemplo no mesmo dia que eles foram para Nova Friburgo após cometer o crime em Petrópolis e também furtaram uma moto. A van foi apreendida nesta quinta-feira pela polícia. O veículo não era de nenhum dos autores e foi apropriada de forma indébita na cidade de Rio das Ostras. A Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, informou que a van integra o subsistema de transporte urbano do município e que já tomou as medidas administrativas para a cassação da permissão de circulação do veículo. Já a motocicleta ainda não foi encontrada. E ainda falando de criminalidade, uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de 2 homens por tráfico de drogas e na apreensão de entorpecentes nesta quarta-feira em Petrópolis. Confira na reportagem de Richard Stolzenburg. Na primeira ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncias de que um homem estaria com drogas na rua Promenade, na localidade de Nogueira, em Petrópolis. Na região, os policiais encontraram 5,2 kg de maconha, uma balança de precisão, folha de anotações e papel filme para indolação, além de um aparelho celular e R$ 41 em espécie. A ocorrência foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava e o homem foi preso. Na localidade do Provisória, um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com as denúncias encaminhadas para a Polícia Militar, 3 homens traficavam na região. Com a chegada dos agentes, 2 conseguiram fugir e um foi preso. Com ele foi encontrado 3 pinos de cocaína. Ainda na região, os agentes encontraram uma sacola plástica com 69 pinos de cocaína e 12 pedras de crack. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. Ainda na quarta-feira, os policiais militares apreenderam 270 pinos de cocaína na rua Vicenzo Revete, na localidade do Vale do Carangola. A ocorrência também foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Civil desarticula quadrilha responsável por estelionatos contra diferentes empresas no país. Câmara derruba vetos de emendas parlamentares da LDO. Defesa Civil Estadual realiza simulado inédito pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia, localizada em Três Rios, desarticularam um grupo criminoso responsável por uma série de estelionatos praticados contra diferentes empresas, localizadas em vários estados do país. 2 pessoas foram presas na terça-feira em Araruama, na região dos Lagos, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. O repórter Gabriel Fachola tem as informações. Durante a ação, os policiais da 108ª Delegacia de Polícia encontraram o escritório onde a quadrilha atuava e apreenderam notebooks, cadernos, celulares, carimbos e neles continham diversas anotações. As investigações apontaram que os criminosos criaram falsos cadastros para realizar compras fraudulentas, provocando um enorme prejuízo financeiro a todas as vítimas. Ainda de acordo com os agentes, em maio desse ano, uma empresa paulista informou que teve um prejuízo de R$364 mil em uma falsa venda que envolveu toneladas de leite em pó para um grupo que dizia ser representante de uma firma responsável pela distribuição de alimentos no estado de Goiás. A mesma empresa goiana teve seus dados utilizados pela quadrilha em outras fraudes. Segundo a unidade policial, as vítimas só se davam conta do golpe quando o pagamento não era feito. E a verdadeira empresa, uma vez cobrada, não confirmava com a operação. Já no último domingo, os agentes localizaram parte do grupo, separando 14 toneladas de leite em pó adquiridos de uma empresa de Santa Catarina. Os estelionatários receberam a carga que seria distribuída em diferentes pontos de Três Rios e também em Juiz de Fora, que fica em Minas Gerais. Na ocasião, 4 pessoas foram presas em flagrante. Os 6 investigados respondem pelos crimes de associação criminosa, estelionatos e tiveram as prisões temporárias decretadas. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada, Gabriel, pelas informações. A Câmara Municipal de Petrópolis derrubou o veto do prefeito Rubens Bom Tempo sobre as emendas parlamentares da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, em sessão plenária realizada na quarta-feira. Ao todo, foram 9 votos contra o veto e 6 a favor. A votação foi iniciada em sessão plenária na Câmara Municipal de Petrópolis nesta quarta-feira. Com 9 votos a favor e 6 contra, o veto foi derrubado pelos vereadores. No dia 16 de agosto, o prefeito Rubens Bom Tempo vetou as emendas parlamentares da Lei de Diretrizes Orçamentárias, alegando a previsão de queda na arrecadação por meio do Índice de Participação dos Municípios e do déficit do INPAS, o Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município, de R$2 bilhões. Entre as emendas que foram vetadas pelo prefeito está a emenda 2499 do vereador Ingo Rames, que sugere a destinação de no mínimo 2% da receita líquida do município para obras de contenção de encostas e dragagem de rios. A emenda parlamentar do vereador Eduardo do Blog, que destinaria o combate à exclusão e à segregação de pessoas com deficiência, também foi vetada.
Ao todo, 16 emendas foram vetadas pelo prefeito. Entre os parlamentares que votaram contra o veto estão Ingo Rames, Domingos Protetor, Eduardo do Blog, Fred Procópio, Gilda Beatriz, Júlia Casamasso, Dudu, Otávio Sampaio e Mauro Peralta. Os parlamentares que votaram a favor do veto foram Júnior Coruja, Júnior Paixão, Gil Magno, Marcelo Chitão, Léo França e Marcelo Lessa. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece os custos e verbas para o ano seguinte. Com a derrubada do veto nesta quarta-feira, as emendas devem ser incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. A Defesa Civil Estadual realizou um simulado inédito para marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Em todo o estado, cerca de 2.000 pessoas de 20 unidades de ensino participaram de exercícios de desocupação. Para marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro, a Defesa Civil Estadual realiza uma série de simulados de desocupação em situações de apoio a pessoas com transtornos e deficiências físicas, intelectuais, visuais e auditivas. A iniciativa, que é inédita no Brasil, tem como objetivo instruir alunos, a equipe pedagógica e a equipe de apoio para lidar com situações de emergência, como incêndios e desastres naturais. A Defesa Civil Estadual realiza uma série de simulados de desocupação em instituições de apoio para pessoas com transtornos e deficiências físicas, intelectuais, visuais e auditivas. O treinamento tem como objetivo instruir alunos, a equipe pedagógica e a equipe de apoio, justamente para saber como lidar com situações de emergência, como incêndios, desabamentos e desastres naturais provocados por chuvas fortes, como por exemplo enchentes ou deslizamentos de terra. Em todo o estado, cerca de 2.000 pessoas de 20 unidades de ensino participam dos exercícios. Eles têm o objetivo de garantir a segurança de todos, sem restrições. As atividades são voltadas especificamente para os grupos que são atendidos nestas instituições. Na capital, a ação acontece no Centro de Apoio Especializado à Educação Profissional Favo de Mel, da FAETEC, localizado na rua Clarimundo de Melo. A unidade oferece capacitação profissional para jovens com deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista. As atividades são direcionadas para os públicos específicos atendidos por cada instituição. A missão da Defesa Civil Estadual é garantir a segurança de todos, ensinando como prevenir, identificar e agir em situações de risco, avaliando as peculiaridades de cada grupo. Com o intuito de conscientizar sobre a esporotricose, foi aprovada na Câmara Municipal de Petrópolis, esta semana, um projeto de lei de autoria da vereadora Gilda Beatriz. O projeto segue para avaliação do Poder Executivo. A Câmara Municipal aprovou na sessão do dia 12 desse mês o projeto de lei que cria a Semana de Conscientização sobre Esporotricose, dedicada à prevenção e conscientização da doença. A iniciativa da vereadora Gilda Beatriz passa a integrar o calendário oficial de eventos de Petrópolis e vai ser comemorada anualmente na semana que incluir o dia 8 de agosto, quando é comemorado o Dia Internacional do Gato. O projeto segue agora para a avaliação do Poder Executivo. Então essa campanha é o quê? É para alertar, né, as pessoas que têm como se tratar e geralmente atinge os gatos porque eles ficam soltos e tem contato, né? E para pegar em vários ambientes para poder ter acesso a esse fungo. E aqui em Petrópolis teve uma estatística que aumentou muito o número de esporotricose nos felinos e no ser humano também. Então, por isso a importância desse projeto de lei. A esporotricose é uma micose provocada por fungos que são encontrados na terra e também em materiais de decomposição, como por exemplo a madeira, galhos e folhas. Ela afeta tanto o humano quanto também os animais e quando entra em contato com alguma ferida que esteja aberta e seja profunda. Na semana de conscientização sobre a patologia, deverão ser desenvolvidas ações com o objetivo de alertar e promover debates sobre a doença, estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de ações integradas envolvendo a população, órgãos públicos, instituições públicas e privadas, estimular sob o ponto de vista social e educacional a concretização de ações, programas e projetos na área, além de realizar palestras, campanhas e outros eventos. E você vai ver depois do intervalo. Secretaria de Saúde divulga análise da água das principais fontes de Teresópolis. Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve analisar PEC do processamento de plasma nesta semana. Prêmio Supermercados distribui 2.500 mudas no Dia da Árvore.
Senac RJ oferece mais de 150 vagas em cursos de capacitação profissional gratuita em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Serrano FC se classifica de forma histórica para as semifinais da Copa Rio. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água realizado na terça-feira em 13 fontes de Teresópolis. E em algumas amostras coletadas, foi possível identificar que há fontes impróprias para consumo humano. Pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano da Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, das 13 fontes analisadas, as fontes de Brahma, 7 tanques, Taumaturgo e Tijuca estão impróprias para consumo. Já a fonte Saúde, Judite, Amélia, Granja Guarani, Santa Ângela, Alexandre Fleming, Santa e São Sebastião podem ser consumidas. Como a água pode sofrer variações de potabilidade devido à alteração climática e do ambiente do entorno onde as fontes se localizam, os usuários são orientados a sempre ferver ou filtrar e clorar a água antes de ser consumida. Sendo assim, após a filtração devem ser adicionadas 2 gotas de água sanitária a 2,5% para cada litro de água. Depois, espera-se 30 minutos antes de utilizar. O monitoramento microbiológico das águas das fontes da cidade é feito por uma equipe do programa Vigiágua, setor ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. Atendendo à determinação do Ministério da Saúde, o acompanhamento é periódico, a fim de garantir que a água consumida pela população atenda ao padrão e às normas estabelecidas na legislação vigente. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 10/2022, gerou polêmica ao permitir o processamento de plasma humano pelas iniciativas pública e privada para desenvolvimento de novas tecnologias e produção de medicamento, ou seja, a venda do plasma para as unidades. No entanto, organizações de saúde foram contrárias à medida. O texto é do senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, e tem como relatora a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba. De acordo com o parlamentar e autor da lei, o Brasil desperdiça uma grande quantidade de plasma doado. Segundo o senador, o Tribunal de Contas da União, o TCU, apontou que entre 2017 e 2020 foram perdidos quase 600 mil litros de plasma. Na última quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça analisaria a PEC, mas a pedido dos senadores
senadores, a pauta foi retirada da discussão. Esta é a segunda vez que a votação é adiada. Também solicitaram a esta presidência que retirasse de pauta a matéria, porque estão construindo um entendimento da PEC 31, assim como do PL 3453. E também o item 4º da pauta de autoria do senador Nelsinho Trade, relatora da matéria, senadora Daniela Ribeiro, solicitou a retirada da PEC da pauta, em virtude da construção também com senadores e com o governo sobre o texto e o relatório. Como justificativa, o autor da PEC informou que houve uma grande queda na coleta de plasma durante a pandemia. A emenda 3 do senador Marcelo Castro, do Piauí, sugere a remuneração para que o setor privado possa participar do processamento do plasma. No entanto, a emenda não foi vista com bons olhos por médicos e por organizações de saúde. A Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular foi contrária à medida e informou que se coloca à disposição para atuar técnica e cientificamente na adequação do texto. A votação está prevista para acontecer nesta semana. Do ponto de vista técnico, não tem problema. Mas do ponto de vista social, isso pode ser um problema, principalmente num país como o Brasil. Então, nós, médicos, e mais uma vez, a senadora entendeu isto foi retirado, não existe mais isso nessa proposta. Mas, por outro lado, essa proposta vai favorecer a produção desse medicamento em uma escala que é a escala necessária para tratar os pacientes brasileiros. A imunoglobulina é utilizada para a produção de medicamentos para pessoas com insuficiência imunológica. O Senac RJ está com mais de 150 vagas abertas em Petrópolis e Teresópolis para cursos de qualificação profissional nas áreas de turismo, saúde, beleza, logística e administração. As oportunidades são oferecidas por meio do programa Senac de gratuidade e incluem auxílio transporte. Para se candidatar às vagas dos cursos de capacitação, os indicados devem acessar o site psg.rj.senac.br. As aulas iniciam a partir do dia 3 de outubro. Na unidade de Petrópolis, há cursos de confeiteiro e administrativos, como apuração de tributos federais, estaduais e municipais e formação em departamento pessoal. Em Teresópolis, há opções de cursos técnicos em guia de turismo, técnico em design de interiores, técnico em administração, além de especialidades no setor de beleza, sendo barbeiro e cabeleireiro. Recepcionista em meios de hospedagem e assistente administrativo são as oportunidades de cursos disponíveis em Nova Friburgo. O programa Senac de gratuidade oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca de oportunidades no mercado de trabalho, com auxílio transporte incluso. O Serrano Futebol Clube e o Petrópolis FC disputaram na tarde de quarta-feira o jogo de volta das quartas de final da Copa Rio 2023. Em uma partida histórica, o Leão da Serra se classificou nos pênaltis e com um jogador de linha no gol. Na tarde desta quarta-feira foi realizado o jogo de volta das quartas de final da Copa Rio 2023, entre Serrano Futebol Clube e Petrópolis FC. Após uma vitória do Petrópolis no jogo de ida por 2-1, o Azulão da Serra, como é conhecido, dependia somente da vitória. Uma partida marcada por um primeiro tempo com poucos lances de perigo, sem muita emoção e um final de jogo marcante para a torcida serranista. Aos 43 minutos do segundo tempo, o então goleiro e também capitão do Serrano, Luiz Henrique, é expulso ao se envolver em uma confusão com alguns jogadores do Petrópolis. Por já ter realizado todas as substituições permitidas, o treinador Jordi Blanco teve que deslocar o atleta Edmundo Júnior para a posição de goleiro. E aos 45 minutos, logo após o quarto árbitro levantar a placa de 9 minutos de acréscimo, o zagueiro camisa 3 do Serrano, Diego Macedo, com uma assistência de cabeça do Espinho, abre o placar da partida. O jogo então foi para a decisão nos pênaltis e na quinta cobrança, o camisa 13 do Petrópolis, Marreta, isolou o chute. Para garantir a classificação para as semifinais, o atacante Rafinha fez o último gol do Serrano, terminando com um placar de 5-4.
uma imensa satisfação, né? A gente, ontem antes do treino, a gente tinha falado que a gente merecia essa vitória. E assim, eu depois do Luiz, como o mais velho do grupo, eu tinha que chamar essa responsabilidade. Eu era o primeiro pênalti, né, para abrir eu era o último. E aí o Valdir optou por bater o primeiro e eu fiquei por último. Graças a Deus, Deus nos abençoou, né, abençoou o nosso trabalho. E agora a gente, né, vira a chave para a B1, que a gente tem uma final importantíssima contra o Friburguense. Segundo ano que a gente está aqui, né, cara? E a gente sente a obrigação de colocar o Serrano no cenário nacional, numa competição como a primeira do Carioca. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas a gente vai lutar muito para conseguir. Por conta dos finalistas da competição se classificarem para a Copa do Brasil de 2024 ou o Campeonato Brasileiro Série D, o Serrano Futebol Clube está a 180 minutos de se classificar novamente para uma competição de âmbito nacional. O primeiro jogo das semifinais da Copa Rio 2023 é nesta próxima quarta-feira, contra o Portuguesa ou o Duque de Caxias. Agora o que temos que fazer é ganhar o sábado aqui contra o Friburguense, que não vai ser um jogo fácil, mas que a gente está confiante para lograr a vitória e continuar. Nosso objetivo é ganhar tudo e nisso estamos. O Serrano volta a campo agora, neste próximo sábado, pela terceira rodada do Campeonato Carioca Série B1 contra o Friburguense, no estádio Atílio Marotti. Vale destacar que a última competição nacional disputada pelo Serrano foi em 1981, quando ainda participava da Taça de Prata, antiga segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje é celebrado o Dia da Árvore. Pensando nisso e mantendo a dedicação nos projetos que beneficiam o meio ambiente, o Bramil Supermercados distribuiu 2.500 mudas para clientes em todas as lojas da rede. A iniciativa visa incentivar o plantio de árvores e ressaltar a importância da preservação. Quem compareceu nas lojas da rede Bramil recebeu um mimo e ainda pôde contribuir para um planeta melhor. Além disso, 200 mudas foram plantadas pelo Bramil Supermercados. Segundo o diretor do Grupo Mil, Josemo Júnior, a iniciativa é uma força-tarefa pela vida. E um dos objetivos é que, por meio desta ação, cada vez mais pessoas juntem-se nesse projeto de cuidado com o meio ambiente. No Brasil, a data comemorativa foi escolhida por anteceder o início da primavera no Hemisfério Sul, que, dependendo do ano, pode ocorrer entre os dias 22 e 23 de setembro. O objetivo principal é conscientizar as pessoas a respeito da preservação desse bem tão valioso. Vale destacar que as árvores são importantes porque melhoram a qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades, servem de moradia para diversas espécies de pássaros, melhoram a umidade do ar em dias secos, entre muitos outros. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. Não há previsão de chuva para Nova Friburgo nesta sexta-feira. O dia será de sol e a temperatura deve variar entre mínima de 13 e máxima de 30 graus. Em Teresópolis também não há probabilidade de chuva. O dia será de poucas nuvens no céu e ventos fracos. A temperatura, que deve sofrer uma ligeira elevação, vai variar entre mínima de 13 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, a sexta-feira será de altas temperaturas. Não há possibilidade de chuva para o município e os termômetros devem variar entre mínima de 15 e máxima de 34 graus. A temperatura também deve aumentar em Paraíba do Sul. O dia será de poucas nuvens no céu e sem probabilidade de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 35 graus. Em Pati do Alferes, a sexta-feira será de vento moderado pela manhã e sol durante todo o dia. A temperatura deve sofrer uma ligeira elevação e os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 34 graus. E em Três Rios, o dia será de sol, com poucas nuvens no céu, ventos fracos, elevação na temperatura e não há possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre mínima de 19 e máxima de 35 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia ainda divulgou um alerta de uma onda de calor que se espalha sobre o Brasil. O aviso se estende até o dia 24 de setembro. Já os ventos serão fracos nesta sexta-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro.
Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Patidoféres, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.